no capítulo 18 de Mateus, verso 21. Que aí nós vai pegando esse ambiente do pastor Zias, irmão Zias, que fala do inimigo. Né? Como? O que eu devo fazer? Então Pedro chega nessa cena aqui, do capítulo 18, verso 21 em diante. Jesus vai contar uma parábola. Mas você tem que se ater no que Pedro está falando. Pedro chega com uma ideia onde ele está falando assim: eu vou esbanjar, eu vou jogar alto. O que Pedro está falando para Jesus é algo onde ele diz assim: eu vou jogar lá em cima. Lá em cima é 7 vezes. Por quê? Se você fizer uma pesquisa, você vai entender que lá no contexto onde Jesus está, havia um dito que você deveria perdoar uma pessoa 3 vezes. Ela poderia vir a primeira vez, você perdoa, vem a segunda vez, você perdoa, a terceira vez, perdoa. Quarta vez já? Não, temos um limite. Pedro jogou lá em cima. Então, verso 21. Quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? Ou aquele que peca contra mim? 7 vezes? Aí Jesus vai usar uma linguagem de exagero aqui. Ele não estava dando parâmetros de quantidade. Ele está exagerando na fala dele. Ele está dizendo assim: olha, exageradamente eu vou te explicar, Pedro. Não é só 7 vezes. São 70 vezes 7. Aí... Porque a linguagem aqui não é quantidade. Jesus está falando: não, Pedro, não é sobre quantidade. Você não entendeu. Não está relacionado à quantidade. Está relacionado a quem você é. Aí ele vai explicar o quê? Existiu num reino um rei que pediu a conta. Falou para o seu servo: olha, me traga o resultado das somas de tudo que você conquistou, tudo que você arrecadou. Traga agora para mim. Quando ele chega na presença do imperador, do rei, o rei percebe que falta uma grande quantia. Essa quantia, se fôssemos colocar na linguagem de hoje, popular, nós estamos falando de milhões. Vamos pegar aqui o exemplo da Americana, o rombo. Quanto foi o rombo da Americana? Quantos bilhões? Falam-se de quase 40. Do desfalque, daquilo que não entrou. Era como se o chefe chamasse para uma conferência e falou: olha, me dá os dados da empresa aí. E tu chegasse lá com um déficit na empresa de faltando milhões. Automaticamente o presidente, o dono da empresa, ou este rei, vai penalizar aquele homem. Então, olha, eu vou te penalizar, você está devendo uma quantia muito grande para mim. Ele vai falando aí, você vai acompanhando, você vai ver aí, ó. Nós estamos falando, por exemplo, de 70 milhões de moedas de prata. Sabe o que é isso? 70 milhões de moedinhas de prata que esse homem estava devendo para o imperador. Aí o imperador fala: ó, eu quero filho, quero bens. Verso 25, eu quero tudo que é teu. Tu vai me trazer tudo que é teu. Tu vai vir, vai trazer filho, vai trazer casa, vai trazer tudo. Eu quero tudo. Mesmo assim, ele dando tudo que tinha, ele não conseguiria nem riscar, assim, nem arranhar um pouquinho da dívida que ele tinha com o rei. Aí o rei vai falar assim, esse homem, verso 26, esse homem vai se curvar diante do rei e vai falar assim: olha, por favor, tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo, tenha um mínimo de misericórdia, me dê um pouco de tempo, que eu vou resolver tudo isso aqui, eu vou pagar essa dívida. Veja o verso 27.
o dono, o senhor dele, teve o quê? Compaixão dele. Então ele concedeu a este homem o quê? A liberdade, soltou ele. Além de conceder novamente a liberdade, o que ele fez ainda mais? Perdoou a dívida. Era incalculável. Esse homem ia dar filho, ia dar casa, ia servir este rei pelo resto da vida dele, e ele não conseguiria pagar a dívida. Quando eu falei para você aqui que não se trata de quantidade, não é a quantidade de vezes que eu tenho que perdoar, não é disso. O que Jesus está explicando para Pedro é que existe uma dívida entre Deus e Pedro que Pedro nunca conseguiria pagar. O que Jesus está dizendo, Pedro, você está entendendo? Há uma dívida tão grande entre você e o meu Pai que você não vai conseguir pagar nunca essa dívida. É incalculável, não importa o que você traga, não importa como você chegue, você nunca vai conseguir pagar. Quando eu e você chegamos à cruz, quando eu e você chegamos a Jesus, nós chegamos com uma dívida que não se paga. Se existisse uma possibilidade, só uma possibilidade, neste universo, uma condição mínima que fosse, de nós pagar a dívida que temos com Deus, Ele não enviaria o Filho. Mas como não há nenhuma possibilidade disso, Ele concedeu o Filho. O Rei, por graça e misericórdia, nos perdoou a dívida que tínhamos, ao conceder o Filho. Continua. Verso 28. Então esse homem, ele sai da presença do rei. Então ele está caminhando no ambiente do palácio, e de repente ele se depara com um servo que é o servo dele. Então ele se depara com esse servo, e ele lembra que esse servo também tem com ele o quê? Uma dívida. Ah, é agora. Ele agarra o servo pelo colarinho, bota o servo na parede e fala: me paga tudo que tu tem, tudo que tu me deve. Eu quero agora. Veja só o verso 28. Esse servo, ele deve 100 moedas. Não é quantidade de dias. O que Jesus está falando não é sobre quantidade. Ele está falando sobre uma dívida que nunca poderia ser paga. E ele está olhando para o pecador, para aquele que me afeta, que te afeta, como alguém que nos deve uma coisa simples. Um dinheiro, vamos dizer assim, naquele dito popular, dinheiro de pinga, dinheiro de café. Sabe, assim, aquela coisa sem valor. Porque quem deve bilhões, milhões, gastar 100 reais não vai fazer diferença. Ele não vai saldar essa dívida nunca. Então é isso que Jesus está dizendo para ele. Pedro, não é quantidade. É uma coisa que você nunca vai pagar. É uma coisa onde você vê e replica o exemplo. Não é sobre quantidade. É sobre exemplo. Não é sobre 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, ou 3, ou 4. Não é sobre quantidade de perdões. Hoje eu perdoei hoje. Se estamos já no 6º perdão. Se bater no 7º, vai zerar. No 8º eu já não consigo mais. O que ele está falando para Pedro é isso. Não é sobre quantidade, Pedro. É sobre exemplo. Porque quando você vê na cruz, e você vê o tamanho da tua dívida, eu quero que você faça a mesma coisa com aquele que pecou contra você. Assim como eu perdoei a dívida que você tem comigo, que é impagável, você deve agir da mesma forma com qualquer um que peque contra você. Não é sobre quantidade, é sobre exemplo que devo seguir. Aí ele continua. Ele vai falando: olha,
O servo agiu de uma forma totalmente sem paciência. O que ele vai fazer no verso 30? Diz o texto, meu texto está bem clarinho, ele fala assim, ele não teve a disposição de esperar, mas mandou que o homem fosse lançado na prisão. Ou seja, esse homem ia ser colocado na prisão com todos os seus filhos, com a sua esposa, e mesmo assim, ele poderia trabalhar dias após dias, ele não iria conseguir pagar a dívida. O que Jesus está falando é que mesmo esse homem sendo levado à justiça pelo outro, ele não conseguiria saldar toda a sua dívida. Isso vai levantar como assim? Não é crente? Não é discípulo de Jesus? Não está na igreja todo domingo? Não está na igreja toda terça? Não vai por ciclo de oração? Não está frequentando Maduro? Mas como assim? Está agindo dessa forma? Não tinha que agir como Jesus? Não tinha que ser semelhante a Jesus? É isso que Jesus está falando. Não é sobre quantidade, é sobre exemplo. Então, o rei, ao escutar falar sobre isso, verso 32. Chamou o servo que ele havia perdoado, não foi isso? Verso 32? E disse, você é um homem mau. Você tem muita maldade no seu coração ainda. Eu te perdoei uma dívida que era impagável. E você não teve a capacidade, a consideração de replicar isso na vida de alguém que estava em débito com você. E é interessante aqui, que, verso 33. Por acaso, não deveria... Olha só, Jesus está dando a dica. Você não deveria ter agido com misericórdia da mesma forma como eu agi com você. Você não deve agir com misericórdia com um pecador que te agrediu, te defraudou, da mesma forma como eu estou fazendo contigo. O Senhor irado. Veja só, que aquele que estava cheio de misericórdia, agora veste uma outra face e se apresenta como outro, com outro lado da moeda que ninguém esperava. Irado, mandou esse homem de volta para a prisão. E aqui é muito duro, né? Para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Agora, olha só o que pesa aqui. Verso 35. Assim também o meu Pai Celestial fará com todos vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Aqui vai ser uma coisa muito delicada, por quê? Porque o que está envolvido aqui é o que você conhece de Jesus e o quanto isso é significativo para você. Se eu andar como Jesus, olhando para Jesus, eu vou ter no meu comportamento de vida a mesma atitude que Jesus tem para comigo, não diferente. Eu não fui chamado, nós aqui como crentes em Jesus, nós não fomos chamados para andarmos diferente de Jesus. Pelo contrário, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6, se não me falha a memória, diz assim, todo aquele que crer, todo aquele que confia, ou todo aquele que confessa o nome dele, vírgula, deve andar como ele andou, comportamento. E é isso que ele está falando, não importa o que aconteceu, o que importa é que você tem que fazer como eu faço, todos os dias com você. É sobre obedecer, é sobre executar o exemplo que ele pediu para ser executado. Olha para mim, veja como eu faço, agora replica isso. Ah, mas eu estou me sentindo muito triste. Jesus deve olhar para minha cara e falar assim, não, eu entendo, legal, está triste, eu entendo isso, mas
eu preciso que você perdoe. Porque quando você perdoa, vem a libertação. Porque aí você executa o que Deus está pedindo, e o que Deus está pedindo é sobrenatural. Aí você se sente até bem fazendo aquilo, e você sente o desejo até de estender a mão. Onde entra o perdão, ou continuar, ou estender a mão de misericórdia. Jesus nos chamou para andar numa contramão sobrenatural. Não é natural. Perdão, como ela está falando, ele é sobrenatural. Entenda isso. A Bíblia não é uma cartilha, um manual de regrinhas morais, como o budismo, islamismo, esse tipo de coisa. Você abre um livrinho lá de regrinhas. Aqui tem uma regrinha, perdoar. Aí você vai lá e você executa isso. Esquece, não é isso. Perdão é algo sobrenatural. É como se Cristo estivesse através de você estendendo a misericórdia, a graça dele, o perdão dele por meio de você. Lembra que você e eu somos o corpo de Cristo. E por meio deste corpo é que Cristo se expressa. Por meio deste corpo é que Cristo se expressa. Então, quando você executa perdão, você está executando perdão à semelhança de Jesus. Como Jesus está liberando e perdoando você nessa relação. Aí você vai calcular os danos, você fala, não, se calcular os danos dela, o que paga? Você acha que ela num resort vai ficar feliz o resto da vida dela? Com tudo que ela sofreu? Se eu pagar, se nós nos juntarmos aqui e falar, qual é o país que tu deseja e sonha em conhecer? Conheço tal. Nós concedendo esse desejo a ela de felicidade. Tu acha que isso paga tudo que ela sofreu? Toda a humilhação, toda a tristeza que passou? Isso só pode ser algo sobrenatural. Porque quando você se coloca a obedecer aquilo que Jesus solicita, ele se encaminha de fazer todo o resto, de curar você. Aí você vai conseguir ainda servir e cuidar de alguém numa situação dessa. Esse é o parâmetro de uma antiga aliança. Eu e você não estamos mais na antiga aliança. Eu tenho que agora olhar como é que Jesus lidou com o traidor. Senta aqui, Judas. Come comigo. Jesus é tão lindo. Mas... Não, vamos colocar uma mãozinha junta aqui. Sabe? Pessoal, quem está colocando a mãozinha aqui comigo, aqui, sabe, nessa noite eu vou ser traído, mas quem colocar a mão comigo, e o camarada está lá, pegando os melhores pedaços para comer com Jesus, ele vai sair daquele ambiente para trair Jesus. Como é que Jesus lida com um traidor? Amigo, tu vai fazer isso mesmo? Tu vai fazer o que você tem que fazer logo. Entendeu? Como é que Jesus lida com Pedro? Não, eu vou contigo aonde for, eu sou o cara, eu vou. Pedrão, é o seguinte, vem cá. Tu tá em pé porque eu ainda estou intercedendo por você, porque o diabo já está pedindo para te malhar, há tempos. Tu tá aqui em pé porque eu estou intercedendo, não estou deixando. Mas Pedro, é o seguinte, baixa a bolinha porque tu ainda vai me trair essa noite, antes que o galo cante, tu vai me dizer que nem me conhece. 3 vezes. E nunca. Na primeira... Não conhece não, nunca vi na minha vida. Mas tu fala como ele. Eu falo como ele, tu tá enganado, velho. Eu não conheço esse camarada não. Mas veja só, quando Jesus ressuscita, ele está entre os seus apóstolos, ele fala, chama Pedro. Eu acho lindo essa canção. Pedro não tem nem coragem de encontrar com o seu Senhor. Acho lindo. Mas o seu Senhor, traído por aquele homem, tem coragem de falar, Pedro, vem cá. Que amor, né? Constrangedor. É por isso que, quando você olha para ele, só se você não estiver nele, que você não consegue lidar com o perdão.